Olá, tudo bem? Eu sou o professor Allan Kardec e nesse vídeo de hoje eu estarei apresentando a segunda parte do conteúdo de quantificadores lógicos, tá? Nessa aula de hoje eu estarei trazendo exemplos de quantificador lógico existencial. Então, bora pro vídeo. Para entender melhor o que são quantificadores lógicos existenciais, nós devemos encontrar quais são as palavras a esse quantificador lógico associado, tá? Então, as palavras associadas a esse quantificador lógico existencial são as seguintes, tá? Toda vez que você tiver uma proposição, tá? As seguintes palavras você vai estar de antemão do operador lógico existencial. São elas: algum ou alguns, alguém, existe ou existem. Neste caso, todas essas palavras poderiam ser substituídas pela seguinte frase que eu já disse no vídeo anterior sobre quantificadores lógicos, tá? Que é a seguinte frase: existe pelo menos um ou uma. Toda vez que você tiver palavras que você pode substituir pela seguinte expressão: existe pelo menos um ou uma, você está de antemão do quantificador lógico existencial. Observe que essa palavra, algum, alguns, alguém, existe ou existem, todas elas podem ser substituídas na nossa proposição pela seguinte expressão: existe pelo menos um. Vamos ver aí 3 exemplos de como podemos fazer isso. O nosso primeiro exemplo é: alguns animais são mamíferos. Observe que nós podemos substituir essa palavra alguns por essa expressão, tá? Existe pelo menos um ou uma. E ficaria desta forma aqui, tá? Seria uma forma que nós chamamos de forma equivalente, tá? Então aqui entra aquela ideia que nós já vimos em aulas anteriores de equivalência, tá? Esta proposição, ela é equivalente a essa mesma proposição aqui, tá? Aqui eu estou usando só palavras diferentes. Então, nós temos o seguinte, ó: existe pelo menos um animal mamífero. Então, observe que eu substituí a palavra alguns por existe pelo menos um. Então, neste caso, eu tenho sim uma proposição lógica que tem um quantificador lógico existencial nesta proposição. O meu segundo exemplo diz o seguinte: alguém já foi ao planeta Urano. Essa nossa proposição, essa forma de escrever, ela é equivalente a essa seguinte proposição: existe pelo menos uma pessoa que foi no planeta Urano, tá? Então aqui eu poderia colocar: existe pelo menos uma pessoa, existe pelo menos um homem. Eu vou colocar assim: existe pelo menos um homem, achei melhor, que foi ao planeta Urano. Então observe que são duas proposições que têm o mesmo significado. Todas elas eu consigo colocar, né, a ideia de existe pelo menos um. O nosso terceiro exemplo diz o seguinte: existem pessoas que são analfabetas, tá? Nesse caso aqui, analfabetas, né? Eu consigo colocar, né, a nossa expressão que representa a ideia de existencial da seguinte forma, tá? Da seguinte forma: existe pelo menos uma pessoa que é analfabeta. Então observe que nessas 3 proposições, aonde tinha as palavras alguns, alguém, existem, eu consegui substituir essas palavras, essas expressões pela seguinte frase, né? Existe pelo menos uma ou existe pelo menos um. Então, isso significa que essas 3 proposições ela possuem um quantificador lógico existencial. Na matemática, é bem comum querermos utilizar a ideia desse quantificador lógico existencial associado a variáveis. E ficaria da seguinte forma, tá? Então, aqui eu vou introduzir uma variável, que eu vou chamar de variável x, tá? Associada ao nosso quantificador lógico existencial. Vai se usar esse símbolo aqui, ó, existe x, tá? Esse aqui vai ser o símbolo que nós vamos utilizar, geralmente é utilizado em vários livros, tá? Existe x tal que. Toda vez que você vê essa forma, que essa simbologia,
Esse aqui é um símbolo de existe, tá? Esse ezinho ao contrário, vamos colocar assim, né? Ao contrário, olhando na horizontal, ele significa existe. Quando ele está junto com esse x, tá? Que nesse caso é a variável, significa existe x tal que x, tananã. E aí eu falo a frase, vocês vão entender muito bem aqui na hora que eu dar os exemplos. Porque eu vou pegar essas frases aqui e vou introduzir o nosso símbolo existe x tal que x, tananã. Então, ficaria da seguinte forma aqui essa nossa primeira expressão que nós vimos aqui, ó. Existe pelo menos um animal mamífero. Observe que se eu quiser utilizar o símbolo existe juntamente com a minha variável x, eu poderia transformar essa frase em outra frase equivalente, claro, com o mesmo significado, que ficaria o seguinte, da seguinte forma, ó. Existe x tal que x é um animal mamífero, tá? Então, observe que eu introduzi a minha palavra existe, a minha variável x, e ainda eu estou na linguagem corrente, tá? Eu consigo, né, escrever isso. A nossa segunda proposição, que seria existe pelo menos um homem que foi ao planeta Urano, poderia ser representado utilizando o símbolo existe, juntamente com a nossa variável x, da seguinte forma. Existe x, tal que x é uma pessoa, nesse caso aqui eu vou colocar, é um homem, tá? É um homem que foi ao planeta Urano. Então, observe que eu peguei essa nossa proposição, que está representado por existe pelo menos um, e eu coloquei essa proposição juntamente com esse símbolo existe x, né? Tal que x, tananã. A nossa terceira proposição, que seria existe pelo menos uma pessoa que é analfabeta, poderia ser representado pela seguinte forma, utilizando o símbolo existe e a variável x. Existe x, tal que x é uma pessoa que é analfabeta. Então, observe que nós já vimos aqui três proposições, tá? Três proposições escritas de três formas diferentes. Uma bem na linguagem corrente, tá? A outra também na linguagem corrente, mas utilizando as palavras que representam, digamos assim, representam basicamente o que é um quantificador lógico existencial. E a terceira forma já foi uma mescla, tá? A gente aqui já utilizou a linguagem corrente juntamente com símbolos lógicos, tudo bem? Símbolos lógicos e variáveis. Finalizamos então essa aula que fala sobre quantificador lógico existencial. E a nossa próxima aula é sobre quantificador lógico universal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembra de deixar o seu like, isso é muito importante para mim e para outras pessoas também que precisam deste conteúdo.